Eu sou o Fred Chimelli e esse é o Criptovlog 110. Chegamos a 110 episódios sem perder nenhum dia, hein? Você vê que perseverança nessa vida é tudo, o canal tá crescendo devagarinho, mas tá indo. E hoje eu comecei o vídeo sem óculos, porque antes de falar de cripto, que eu vou falar bastante hoje, vou dar o panorama geral de cripto depois desse fechamento das velas ontem, às 9 da noite. O vídeo de ontem eu já dei um pouquinho da minha ideia sobre o que pode acontecer. Será que vem uma reversão para cima aí? Será que o Bitcoin vai ter força para já subir? Você sabe que eu vou falar de cripto da forma simples que eu sempre falo, para que todo mundo consiga entender, e a forma que eu percebi que para mim é que mais funciona também é usando nossos dois indicadores para chimpanzés, o Stochastic RSI e o RSI. Na verdade, o primeiro é o RSI e o segundo, que é o que eu mais uso, eu diria que 80% do que eu uso é o Stochastic RSI no semanal. Vou mostrar esses dois indicadores para vocês e hoje eu vou tentar explicar também qual a diferença básica entre os dois e por que, para tomar minhas decisões, eu prefiro usar o Stochastic RSI, ou em português o RSI estocástico. Mas antes de eu botar meu óculos e começar a falar de cripto, eu quero dar parabéns ao seu excelentíssimo e jumentíssimo presidente. Eu não gosto nem de falar o nome desse animal. E é engraçado aqui, né? Ontem teve o desfile de 7 de setembro, Independência do Brasil, esse país maravilhoso, grande Bostil. E lá em Brasília, o site aqui oficial desse lixo de governo diz que tivemos 45 mil pessoas na esplanada dos ministérios para ver esse jumento passar. Aí é engraçado que a gente vem ver as fotos e até os sites, né, a imprensa aqui, porra, totalmente parcial, que de imprensa não tem nada, são ativistas dessa bosta, só tem foto fechada, não mostra ninguém. Você vê, as fotos mais abertas mostram essa arquibancadinha aqui. Se tiver 45 mil pessoas aí, eu imagino meu flusão no Maracanã, né? A gente deve botar 400, 500 mil pessoas. E aí, essa fotinha mais aberta aqui do G1, coitado, que tenta, né, defender a todo custo esses filhos de uma égua, gastadores do nosso imposto. O imposto já rouba na mão desses bandidos. Então, os maiores bandidos da história do Brasil roubaram muita gente até 2015. O animal foi preso, mas depois o sistema, como o Capitão Nascimento, que hoje defende o sistema é foda, botou esse maluco pra fora e você vê a popularidade incrível, né? Esse aqui é o site do Gov, foto do Gov, canal Gov. Não tem ninguém nessa merda, ninguém. Eu não sou o maior fã do Bolsonaro não, né? Mas fatos são fatos, você sabe, nesse canal aqui eu falo de fatos. Eu sou jornalista, eu já trabalhei na Globo 11 anos e a função de jornalista é relatar fatos, né? Quando o Bolsonaro era presidente, a esplanada dos ministérios ficava entupida de gente. Agora o que fica entupida é a Copacabana e a Avenida Paulista. Não me parece que esse ser humano incrível, honestíssimo, abençoado, Luiz Inácio, tenha muito apoio popular, mas eu não duvido que ano que vem ele ganhe mais uma vez. E eu ouso dizer que se você acredita nas eleições, acredita na democracia e duvida do Bitcoin, talvez você deva conversar com seu fornecedor de drogas, porque ele deve estar te vendendo coisa vencida ou estragada. Bom, para de dar ibope para esse bosta, botar o óculos aqui e vamos para o panorama cripto, começando obviamente pelo gráfico semanal do Bitcoin. Vou botar aqui, é o gráfico que é a grande bússola do mercado. E como eu falei ontem, deixa eu ver se está tudo certinho aqui na gravação, tá? Como eu falei ontem, foi um fechamento que não foi péssimo. Eu, na verdade, estava esperando um fechamento no Stochastic RSI, principalmente com a linha azul, que é a linha rápida, apontada mais para baixo, seguindo esse caminho aqui. E eu estava imaginando que essas duas linhas maravilhosas aqui do nosso indicador para chimpanzé fossem fazer o caminho que elas fizeram aqui a partir de 10 de fevereiro, cruzando para baixo e demorando 49 dias para sair. Mas essa empinadinha para cima aqui da linha azul, da linha rápida, dá um certo ânimo, uma certa esperança de que a gente vai permanecer menos tempo aqui abaixo do patamar de 20. Todo vídeo eu falo para vocês, quando a gente está acima do patamar de 80, é o momento mais bullish do mercado. A gente pode ver
aqui, a gente entrou no dia 5 de maio com o preço a 94 mil dólares e até esse cruzamento aqui para baixo a gente bateu essa primeira alta histórica de 123 mil, depois ainda foi a 124 mil no meio da queda do Stochastic. Mas o que eu tento mostrar para vocês é que o grande ponto de virada na tendência é apontado sempre pelo Stochastic RSI no semanal. E sempre mostro, vou até mudar para o gráfico aqui que já está desenhado, para eu mostrar para vocês o que aconteceu, né? Enquanto a gente ficou aqui, esses 49 dias, deixa eu mudar isso aqui, botar para esse aqui. Enquanto a gente ficou 49 dias aqui embaixo, no Stochastic RSI, abaixo do patamar de 20, o Bitcoin caiu 24%. Enquanto o Bitcoin estava corrigindo 24%, as altas estavam derretendo. A partir do momento que a gente teve esse cruzamento aqui, e as linhas subiram durante do dia 7 de abril até o dia 19 de maio, ou seja, de novo 6 ou 7 semanas, o Bitcoin saiu aqui desse patamar de 73, 74 mil dólares e veio buscar um topo. Vocês podem ver que o topo bate exatamente com o momento em que as linhas iam se cruzar para baixo. Bateu um topo de 112 mil dólares. Aí ele deu uma respiradinha no semanal e se você pegou o cruzamento mais uma vez aqui, você poderia ter pegado o Bitcoin a 105 mil dólares. Talvez o Stochastic diário tivesse te dado um ponto de entrada melhor aqui aos 99. Mas se você estivesse seguindo exclusivamente o semanal, você poderia ter pegado o Bitcoin a 105 mil dólares. E se você tivesse segurado até aqui, até o cruzamento, se você fosse puramente um chimpanzé disciplinado, treinado e disciplinado, você teria levado dos 105 aos 120... aqui nessa vela, aos 120 mil dólares. Você teria tido aí, sei lá, 12, 13% de valorização, isso sem estar alavancado. As linhas se cruzaram aqui no Stochastic no domingo, dia 21 de julho. Desde então elas entraram em tendência de baixa e o Bitcoin, ainda no meio dessa tendência já de baixa no médio prazo aqui, conseguiu ter força no diário para pegar os 124 mil dólares, bater a all-time high do Bitcoin por 500 dólares mais ou menos a mais do que esse pavio aqui. E aí desde então começamos a corrigir, já chegamos a 107 mil dólares, agora a gente está aí nos 112 mil dólares. Eu tinha feito esse desenho aqui, essa linha laranja aqui é eu que desenhei, né? O futuro do Bitcoin no semanal. É claro que isso aqui não tem obrigação nenhuma de acontecer, como diria Lulu Santos, mas seria um movimento normal de tendência a médio prazo do Bitcoin. E o Stochastic RSI é nosso maior indicador de mudança de tendência. Aqui em cima, as linhas se cruzaram no dia 21 de julho, a tendência virou para baixo, e quando elas cruzam abaixo do patamar de 80, é a confirmação da tendência, da inversão de tendência para baixo. Você vê que mesmo com a tendência de médio prazo para baixo, o Bitcoin foi lá, bateu essa all-time high no pavio aqui, mas na barra semanal, que é o que importa mesmo, né, o fechamento e abertura das velas, o Bitcoin ficou 5 semanas no máximo nesse patamar de 119 mil no fechamento, né, nos domingos. E aí finalmente a tendência para baixo começou a ter força no semanal e empurrou o preço para baixo. Bom, o que eu estava prevendo é que as linhas ficariam aqui até meio de outubro, mais ou menos, quando haveria o cruzamento aqui e a tendência, a partir do momento que ela cruzasse o patamar de 20 para cima, ela confirmaria essa reversão de tendência, e é isso que eu sigo acreditando. Não sei exatamente em que momento aqui as linhas vão cruzar para cima e confirmar esse cruzamento, mas a partir dessa confirmação vai ser o último pump do Bitcoin nesse ciclo e vem a altcoin season. Vocês sabem que enquanto o Bitcoin desce com calma, elas despencam, as altcoins despencam, e quando o Bitcoin sobe, o que eu acho que não vai ser uma subida com calma, o Bitcoin costuma descer com calma durante o bull market de 3 anos, né? Desce com calma para as correções e explode rápido. Então eu acho que em algum momento, nesses próximos de 20 a 60 dias, a gente vai ter uma mega explosão do Bitcoin que vai marcar o topo desse ciclo. Vamos atingir a all-time high, que vai segurar aí por pelo menos 3 anos. E nisso, na onda do Bitcoin,
as alts vão explodir e vai rolar altcoin season. Vamos dizer que o Bitcoin, a partir de agora, valorize algo em torno de 30% a 40%, chegue a 150 mil. Eu imagino que as alts, principalmente as mais lixo, as meme, vocês sabem que eu considero quase tudo meme aqui no canal, né? Não importa se ela tá na categoria de meme coin ou não. Pra mim, shitcoin é shitcoin, não tem valor nenhum. Ethereum, Solana, talvez um dia venham a servir para alguma coisa. Mas, enfim, eu não tô nem muito interessado na análise fundamental das shitcoins. Para mim, essa é a grande beleza do mercado cripto. Você, muito diferente do mercado de ações, né, de empresas, você tem que estudar a empresa. Por exemplo, uma Petrobras da vida, né, quando ela é governada por esse lixo, você sabe que a gerência dessa empresa, a diretoria dessa empresa não vai ser técnica, vai ser política, e a tendência é que a empresa comece a ter prejuízo, como já está tendo. E aí você, enfim, você tem que analisar essas coisas, você tem que analisar se a empresa é bem gerida, você tem que analisar balancete, várias coisas da empresa. E a beleza para mim do mercado cripto, é por isso que me fascina tanto, é que tirando o Bitcoin, que é sim para mim o futuro do dinheiro, a grande reserva de valor, o novo ouro desse mundo, o resto não tem valor nenhum, é só especulação. E essa é a grande beleza, é pura análise gráfica, e a análise gráfica reflete puramente os sentimentos coletivos do ser humano. E é por isso que eu me chamo de chimpanzé e eu chamo todos vocês de chimpanzés. O gráfico do Bitcoin reflete perfeitamente a psicologia humana coletiva. É por isso que quando ele começa a disparar, ele tende a disparar muito, porque a gente fica com medo de perder a subida, a gente fica com medo de ver o vizinho ganhar muito mais dinheiro que a gente, e nosso instinto chimpanzé manda a gente comprar. Quando o vizinho já está comprado há muito tempo, lucrando e se desfazendo, você vai acabar comprando o Bitcoin do seu vizinho. E aí, quando o Bitcoin começar a despencar, porque você não estudou porra nenhuma, porque você entrou simplesmente no seu instinto chimpanzé, você vai ficar desesperado, vai ter certeza que o Bitcoin vai chegar a zero, vai se convencer que o Bitcoin não vale porra nenhuma e vai vender aí com 30, 40, 50, 60% de prejuízo. E aí você vai ficar com raiva do Bitcoin, vai ficar com raiva do mercado cripto. Mas se você tivesse se treinado para ser disciplinado, usado principalmente nosso indicador Stochastic RSI no semanal e seguir o que ele está mandando a gente fazer, você não teria entrado lá em cima com inveja do seu vizinho. Então é isso, meu amigo. O que eu estou tentando fazer aqui na minha jornada em criptomoedas e documentando para vocês é mostrar que a partir do momento em que eu comecei a seguir o que o Stochastic RSI, principalmente no semanal, estava me mandando fazer, eu consegui razoavelmente eliminar as minhas emoções chimpanzés e agir baseado na razão, no que meus dois olhos atrás desse óculos maravilhoso aqui estão me mostrando, no que as duas linhas do Stochastic RSI estão me mostrando e estão me mandando fazer. Então, desde então, para vocês terem noção, eu sempre falo isso aqui no canal, né? Vou repetir minha história em 30 segundos. Eu entrei no mercado cripto no final do ciclo lá de 2021, quando o Bitcoin estava lá em 60 mil, 62, 63 mil. Eu, chimpanzé, zero treinado, não sabia de porra nenhuma do mercado cripto, só queria ganhar dinheiro fácil, assim como eu estava vendo muita gente ganhar, né? Principalmente na internet. Eu não tinha nenhum vizinho que estava explodindo no Bitcoin, mas eu comecei a ver Bruno Perini, Fernando Urrich, uma galera de finanças aqui no YouTube, falando que já tinha ganhado dinheiro pra caramba, não sei o que, enfim, eu não estudei porra nenhuma, entrei. E aí, mas aí eu botei bem pouquinho de dinheiro, eu botei tipo $500, assim. Aí eu perdi bastante, enfim. Comprei Bitcoin e Solana quando estavam lá no alto, ou Bitcoin Ethereum, já nem lembro, mas botei muito pouco, botei tipo $500, $600. E aí eu vi esses meus dólares derretendo durante um ano no bull market. Eu tinha botado esse dinheiro na Skrill, que nem é uma corretora cripto, é tipo um Wise, tipo um Payoneer da vida, mas que eles tinham disponibilizado lá um lugarzinho no aplicativo para você comprar criptomoedas. Tinha bem poucas, né? Tinha umas 10 criptos mais ou menos. Eu comprei lá Bitcoin e Ethereum ou Bitcoin Solana, não lembro direito. Enfim, esses meus $600 viraram menos de $200. Eu perdi percentualmente um absurdo. Aí eu comecei a dar uma estudada, prestar atenção principalmente no que o Bruno Perini estava falando, e aí eu decidi voltar para o mercado no final de 2022 e início de 2023. E eu estava trabalhando no VAR, no futebol. Quem sabe um dia eu volte. Eu não sou árbitro, mas eu trabalhava na tecnologia do VAR. E eu lembro que eu estava lá em São Paulo,
no centro remoto do VAR, dentro da Federação Paulista, e comprando Bitcoin, comprando um pouquinho todo dia. E aí os caras lá que faziam VAR comigo, né, falam, pô, você é maluco, o negócio estava a 69 mil dólares, agora está em 15 mil dólares, é óbvio que isso vai a zero, e você comprando agora, enfim, tava todo mundo morrendo de medo. E eu tô falando isso para mostrar que quando tá todo mundo morrendo de medo, é a hora perfeita para você entrar. Enfim, comecei a comprar 15 mil dólares, fui comprando até que meu dinheiro tinha acabado. Comprei tudo que eu tinha, todo o dinheiro que eu tinha, eu comprei só em Bitcoin, mais ou menos entre 15 e 17 mil dólares. Enfim, e deu certo pra caramba, eu segurei até 28 mil dólares. Quando tava em 28 mil dólares, eu não tinha estudado muito ainda, mas eu tava com um lucro de, quase 100%. Tava aí com 75, 80%. E aí eu vi uma oportunidade de crescer bastante a minha empresa. Crescer a minha empresa em 50%. Aí eu falei, vou, sem pensar muito, vendi tudo que eu tinha em Bitcoin e botei o dinheiro na empresa. E ainda tive que me endividar mais para fazer esse investimento na empresa. Enfim, foi bom, a empresa seguiu crescendo, o investimento deu certo, valeu a pena. E talvez se eu não tivesse feito esse investimento, eu tivesse perdido o dinheiro todo, porque a história segue assim. A empresa continua dando certo, mas o Bitcoin continua dando mais certo ainda. Então eu falei, você é um jumento, seu retardado. Você gastou seu dinheiro nessa porra dessa empresa que está dando certo, mas o Bitcoin teria dado muito mais certo. Em pouco tempo o Bitcoin saiu de 28 mil dólares. Vou até mostrar no gráfico do Bitcoin aqui, para mostrar o que aconteceu comigo, né? Vamos lá, 23. Eu vendi meus Bitcoins mais ou menos aqui, ou por aqui, julho. Na verdade eu vendi aqui, em outubro de 2023, por volta aqui de 29 mil dólares. E aí, enfim, botei o dinheiro na empresa, deu certo e tal. Só que, de outubro até, sei lá, fevereiro, o Bitcoin já estava em 51 mil dólares, ainda estava vindo mais uma explosão. E aí eu fiquei com uma dor de cotovelo absurda, né? Porque, eu obviamente não consegui praticamente duplicar esse dinheiro na empresa em 4, 5 meses. Na verdade eu tinha me endividado mais para crescer a empresa e, enfim, fiquei mal, fiquei com uma dor de cotovelo absurda por ter perdido aqui dos 28 mil até essa subida que veio bater ao time high, 72 mil. Quando bateu mais ou menos ao time high, ou talvez um pouco antes, eu não tenho certeza do momento, eu falei, eu não aguento mais ficar de fora dessa porra. Aí eu já tinha conseguido juntar um pouco de dinheiro, e aí eu botei mais uma vez todo o dinheiro que eu tinha fora da empresa, né, pra dentro do Bitcoin. Só que dessa vez eu era um chimpanzé, zero disciplinado, zero treinado, que achava que era malandrão. E provavelmente você tá nessa posição. A grande maioria do mercado tá nessa posição, e é por isso que a grande maioria do mercado perde dinheiro pra caceta. E perde esse dinheiro para os chimpanzés que simplesmente são mais treinados. Simplesmente, os caras não são mais inteligentes que eu e você. São simplesmente mais treinados. Hoje, eu me vejo muito mais treinado e disciplinado. E, enfim, e por dentro dos gráficos, principalmente do Bitcoin, do que eu era quando eu fiz essa merdalhada toda. Enfim, comecei a entrar. Aí falei, não, Bitcoin já subiu muito, isso não vai render mais nada. Então, no pico do Bitcoin, o que o malandrão fez? Começou a comprar Solana, Ethereum e daí para baixo. Aí comecei a ouvir o Alex Becker no YouTube falando que os projetos, né, os bons projetos de inteligência artificial iam bombar. Aí eu comprei Render, comprei Fetch, comprei The Graph, comprei um monte. E falei, agora é só eu segurar que vai acontecer uma mega explosão a qualquer momento. E aí eu fui perdendo. Na verdade, eu até cheguei a estar no lucro de 50%. E, já tava me achando muito malandro, né, por ter lucrado 50% em 6 ou 7 meses. Falei, agora eu sei tudo dessa porra desse mercado. Aí o meu lucro, em janeiro desse ano, começou a despencar, né, junto com, enfim, o mercado todo despencando. Bitcoin corrigindo mais ou menos devagar. De Ethereum para baixo, meu irmão, derrocada, né. E eu comprado só em lixo. Fui perdendo. Enfim, aí meu lucro que era de 50% passou a ser um prejuízo de 50%. E aí, o que o malandro fez? Não estudou porra nenhuma e resolveu estudar como se alavancava na Binance. Eu aprendi, ou seja, eu estudei até, me treinei para saber como alavancar, só que eu não estudei porra nenhuma dos gráficos e indicadores das criptomoedas. Enfim, botei de novo esse 50%, né, do valor inicial, era tudo que eu tinha.
alavancado. Aí comecei a alavancar em Neo, em Cadena, que são as moedas até que eu mais falo aqui no canal. E, enfim, fui alavancando, comecei a me dar mal, o mercado continuou derretendo. Aí veio, tipo, vários influenciadores, principalmente gringos, né? Vendendo que com a eleição do Trump, tudo ia explodir, esse ciclo estava mais avançado. Era o pump final do Bitcoin, ia chegar ao time high, ia chegar a $500 mil, eu não sei o que. Eu não estudei porra nenhuma, só estudei como alavancar. E no dia da posse do Trump, ano passado, vou até mostrar o que aconteceu no gráfico. Eu não lembro exatamente o dia, mas foi ali por novembro, né? Do ano passado. Eu alavanquei muito mais tudo que eu tinha, achando, meu irmão, que agora o mercado vai. Só que, porra, você compra no boato e vende no fato. Isso funciona para o mercado cripto, sempre funcionou para o mercado de ações. Então, o dia que o Trump se elegeu, eu não lembro, talvez tenha sido por aqui, dia 20 de novembro, o mercado estava totalmente esticado. E aí eu alavanquei mais ainda, e foi aí, do final do ano passado até o meio desse ano, ou até abril mais ou menos desse ano, exatamente, até abril desse ano, que eu cheguei nos meus incríveis 92% de prejuízo. Tudo que eu tinha botado ali em fevereiro, março do ano passado, né, 2024, eu perdi 92% até abril desse ano. Em um ano eu perdi 92%. E aí eu comecei o Criptovlog logo depois, e eu falei, porra, não é possível. Agora eu já estava estudando RSI, Stochastic RSI, eu falei, agora eu vou finalmente botar em prática as coisas que eu tô estudando. E aí eu comecei o Criptovlog ainda sem botar em prática os negócios. E aí realmente eu comecei a botar em prática em junho. Eu já comecei o Criptovlog falando bastante de RSI, Stochastic RSI, mas realmente comecei a botar em prática em junho. E aí eu vou até mostrar logo aqui para vocês que desde que eu comecei a botar em prática tudo que eu falo aqui no canal, eu tô com um lucro de praticamente 40%. Na verdade, em dólar, o lucro é de 40%, mas em real, como incrivelmente a shitcoin BRL está se valorizando contra o dólar, o meu lucro está caindo, apesar de eu estar parado, estar fora do mercado já há bastante tempo. E com esse lucro aqui de 40%, eu só recuperei 4% dos 92%, na verdade 3%, foi até 89% de prejuízo. Então qual é o meu plano agora? Agora eu vou mostrar logo aqui a evolução, né? Em julho, na verdade, eu comecei, dia 6 de julho, há 2 meses exatamente, eu comecei a botar em prática, teve o pumpzinho de julho, e aí eu comecei a botar em prática o que o Stochastic RSI estava me dizendo. E aí, no dia 6 de julho até mais ou menos o dia 17, 18 de julho, eu fui a 62, 63% de lucro. Depois eu fiz umas merdinhas de novo, o chimpanzé emocional tomou conta, e aí eu parei abaixo um pouquinho dos 40%. Aí eu tava em Bali mês passado, eu fiz um tradezinho que me deu 20% seguindo o Stochastic RSI no diário, que é sempre mais arriscado, pelos maiores são bem mais confiáveis. E aí eu lucrei 20% nesse trade, mas que me deu 1,5% mais ou menos só de subida aqui, desde o fundo do poço, né? E agora essa correçãozinha aqui é simplesmente uma desvalorização do dólar frente ao real. O real se valorizando contra o dólar. E agora a gente está aqui, né, por volta do dia 10 de, né, estamos no dia 8 de setembro, e essa linha aqui pra frente é simplesmente eu tô parado até dezembro, né? Eu espero que esse ciclo se acabe até dezembro, e eu espero muito que eu siga a minha disciplina, que esse gráfico aqui suba pra caramba até dezembro. Bom, vamos voltar aqui à análise do mercado então, de momento, né? O vídeo hoje tá ficando grande, eu de propósito quis fazer um vídeo grande, segunda-feira um vídeo mais completo. Então eu vou até, vou dar um zoom aqui nesse meu gráfico que tá todo desenhado, para reforçar para vocês, né? Esse período aqui de 49 dias que a gente ficou abaixo do Stochastic RSI esse ano, gerou uma queda de 24% no preço do Bitcoin. E aí eu basicamente copiei essa caixa azul aqui e colei aqui a partir do dia em que a gente entrou mais uma vez abaixo do patamar de 20 no Stochastic RSI. Se a gente repetisse exatamente o que aconteceu no início do ano, ficasse 49 dias, né, ou 7 semanas aqui, e perdesse 24%, a gente pararia lá no dia 20 de outubro, mais ou menos, por volta de 83 mil dólares. Mas eu venho falando várias vezes aqui para vocês, eu acho que isso é exagerado, não acho que essa história vai se repetir,
E aí eu vou mudar até para o gráfico diário aqui, já para falar de duas coisas. Vamos... Ué, o que houve, internet? Pô, a internet ficou ruim aqui, mas eu não vou interromper não, hein? Vamos seguir com o mesmo vídeo. Pô, vou dar um refresh aqui. O que aconteceu, minha internet? Porra, no meio do vídeo é sacanagem, né? Vamos ver se agora vai. Acho que vai. Vou botar no diário aqui do Bitcoin. Ó, pra gente ver, basicamente o que eu quero mostrar primeiro são esses dois cenários aqui. Aqui, essa é a caixa azul, né? Que eu fiz copiando o que aconteceu ali no início do ano. E aqui em laranja, essa bull flag que vem desde o dia 14 de junho, que a gente rompeu no dia 9 de agosto. E foi aí que a gente teve o all-time high de 124 mil dólares. Mas parece que a gente voltou a negociar dentro dela. Parece que foi um respiro fora. Só que o Stochastic RSI já estava empurrando para baixo, principalmente no semanal aqui. E a gente parece estar voltando a negociar já há algum tempo, na verdade, desde o dia 24 de agosto, dentro dessa bull flag. E desde a all-time high do Bitcoin de 124 mil dólares, é possível que a gente esteja negociando dentro dessa bull flag vermelha aqui, que seria um cenário bem mais dramático. Parece, inclusive, que o Bitcoin está escapando desse cenário mais dramático agora. E aí, na pior das hipóteses, a gente continuaria negociando aqui dentro dessa bull flag. E poderia chegar, se a gente mantivesse o Stochastic RSI até o meio ou final de outubro, aqui abaixo do patamar de 20, a gente poderia chegar até 96, 97 mil dólares, o que eu acho um cenário bem mais plausível. E agora, vou voltar para aquele primeiro gráfico do Bitcoin para falar por que eu acho que essa tendência de alta, essa explosãozinha, né, pequena do Bitcoin, tá com os dias contados. E eu estava até pensando em entrar em algumas altas hoje, mas a verdade é que eu vou esperar o próximo fundo no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, no Bitcoin e nas altas. Aqui o gráfico do Bitcoin, você vê que o Stochastic RSI ele já está chegando no momento de exaustão aqui. É claro que ele pode ficar por um período maior aqui em cima, e isso vai empurrar o gráfico semanal para cima também. E nisso o preço poderia sim bater o all-time high, mas no momento eu sigo achando que não é o cenário mais provável. Sigo achando que a gente vai basicamente repetir o que aconteceu aqui no meio de agosto. A gente pode até vir aqui, nesse caso causou all-time high, né? Não acho que a gente tem força para causar all-time high agora, porque o Stochastic RSI no semanal está bem lá embaixo agora, bem lá embaixo mesmo, e a gente já está muito próximo do patamar máximo aqui dos 100 no Stochastic RSI, né? Você vê que quando a gente estava nesse momento aqui, a gente já tinha batido 122 mil dólares. Nesse momento exato que a gente está agora, a gente está nos 112. Então acho que a gente não tem força para bater all-time high nesse micropump, mais esse micropumpzinho do Bitcoin aqui. E o que reforça essa minha opinião é o gráfico de 4 horas, que mostra mais exaustão ainda. No gráfico de 4 horas o Bitcoin já virou para baixo e, enfim, tudo pode acontecer, mas eu acho que a tendência é que esse movimento aqui venha para baixo e o Bitcoin perca valor, corrija mais uma vez. Não sei até onde vai, sinceramente não sou bom de calcular alvos, mas é possível que aqui o preço do Bitcoin venha cair mais. E assim, eu acho que seguiria negociando dentro dessa bandeira. Essa bandeira aqui é aquela mesma bandeira que está no outro gráfico. E aí a gente poderia chegar numa quedinha aqui até 106, 107 mil dólares para depois bater em cima de novo. E enquanto o Stochastic RSI no semanal se mantiver aqui embaixo, eu acho que a gente vai seguir negociando dentro dessa bull flag, que é uma bandeira de alta. Em algum momento a gente vai romper de verdade, mas assim, a gente vai romper de verdade essa bandeira. Vou voltar para o semanal aqui, quando o Stochastic RSI no semanal cruzar acima de 20. E eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu na última bull flag, última não, né, mas uma grande bull flag que a gente teve no ano passado, a partir de março do ano passado até outubro do ano passado. Vou fazer um canal paralelo aqui para desenhar a nossa bull flag. E olha só,
a gente ficou negociando dentro dessa Bull Flag de março até outubro. E o que estava acontecendo no Stochastic RSI de março a outubro? Olha só, vocês veem que eu tracei a Bull Flag antes de mostrar o Stochastic RSI. Exatamente no cruzamento. A gente teve aqui o cruzamento embaixo, de janeiro até aqui, março. E o Bitcoin saiu de 41 mil e veio, bateu a time high 73 mil. Exatamente no cruzamento aqui do Stochastic RSI, o Bitcoin passou a lateralizar com queda nessa Bull Flag. Enquanto o Bitcoin estava com calma descendo, o mercado inteiro despencou. E o que aconteceu quando o preço finalmente foi para romper a Bull Flag? A gente teve primeiro esse cruzamento aqui em setembro, lá pelo dia 9 de setembro, que marcou o último fundo do Bitcoin aqui nos 54 mil dólares. O Bitcoin veio, ameaçou cruzar para baixo, mas não cruzou, ganhou fôlego de novo. E aí, daqui, ó, vou mostrar daqui, a gente estava mais ou menos a 63 mil dólares. E até as linhas se cruzarem de volta para baixo aqui, a gente foi para o time high de 104 mil dólares. Então é isso que acontece quando a gente rompe uma Bull Flag. E é isso que provavelmente vai acontecer quando a gente romper essa Bull Flag. Só que para a gente ter uma noção melhor de que é a hora de entrar no Bitcoin e nas shitcoins, a gente precisa desse cruzamento aqui embaixo. E é isso que eu estou esperando. Bom, acho que sobre o Bitcoin ficou claro. Agora eu vou mostrar rapidinho aqui. Deixa eu ver se tá bom de mostrar, tá? Eu botei aqui no Google, né, na inteligência artificial do Google, qual a diferença entre RSI e RSI estocástico, né, o Stochastic RSI. Basicamente o que está dizendo aqui é que, deixa eu voltar para cá, o RSI, que é esse indicador nosso que está no meio aqui, ele é um indicador de momentum, mas ele mostra mais se a moeda está sobrevendida ou sobrecomprada. Quando ela se aproxima aqui, quando ela passa de 80 ou de 70, quer dizer que a moeda está cara, que já está sobrecomprada. E quando ela chega mais para baixo, quer dizer que é um bom momento para você comprar, que é possível que ela esteja sobrevendida, ou seja, que as pessoas em geral, o mercado em geral, estão com uma percepção que a moeda está barata. Enfim, só que, enfim, o RSI, ele mede os 14 últimos períodos do preço do Bitcoin, da variação de preço do Bitcoin. É uma média da variação de preço do Bitcoin nos últimos 14 períodos. Se tiver no diário vai ser dos 14 dias, se tiver no semanal vai ser das últimas 14 semanas, se tiver no de 4 horas vai ser nos últimos 14 períodos de 4 horas. E já o que é o Stochastic RSI? O Stochastic RSI é um indicador de momentum que mede as variações nos últimos 14 períodos também do RSI. Ele mede as variações do RSI e por isso ele é mais sensível. Ele mostra as mudanças de tendência com mais precisão do que o RSI puro. Ele mede os últimos 14 movimentos, né, de queda e alta, os 14 últimos períodos do RSI e faz as curvas e faz as linhas dele. A linha azul é a linha pura, que mede, né, esses últimos 14 movimentos do RSI, e a linha laranja é mais lenta, é uma média de movimento dessa linha azul. Então sempre que a linha azul, que é a linha rápida, está para cima, é indicador de momentum para cima, de inércia do Bitcoin ou de qualquer moeda que seja, né, para cima. Quando a linha laranja, mais lenta, fica para cima, é um indicador de que os preços vão cair. E assim, o ideal mesmo, para você não errar, para você chegar quase a zero nas suas chances de errar, você tem que pegar o cruzamento abaixo do patamar de 20. O melhor mesmo é você esperar que as linhas passem do patamar de 20 aqui, confirmando que a tendência agora é para cima, e venda aqui em cima. Depois do cruzamento, quando elas voltam a cruzar abaixo do patamar de 20. Você pode começar a realizar seus lucros aqui, assim que ela cruza para cima do patamar de 80. Mas assim, quando as linhas se cruzam para baixo, a linha azul, linha rápida, passa para baixo da linha laranja, e mais ainda, quando elas confirmam o cruzamento passando para baixo do patamar de 80, é a hora de você sair das suas posições ou entrar em short nas suas posições. E você vê que nesse ciclo, né, desde setembro, vamos dizer, de 2024, exatamente um ano atrás, a gente está com movimentos perfeitos no Stochastic RSI, fazendo todo o alcance, né, do movimento, do 0 até o 100. A gente saiu do 0 aqui, veio até o 100. Então isso é um indicador perfeito para você.
Quando foi o momento ideal de você entrar agora? Foi aqui, quando as linhas cruzaram em abril desse ano. Vieram aqui, bateram ao time high, e enquanto as linhas se mantêm acima do patamar de 80, é indicador de momentum, de inércia para cima. Aqui você teve mais uma chance de entrar no Bitcoin, mais uma chance já realmente mais arriscada. Agora, a gente está chegando no momento aqui que está chegando a hora de comprar. Eu ainda acho que não é a hora de você entrar, principalmente não entrar com tudo, porque mesmo que essas linhas se cruzem aqui, é provável, eu diria até, por causa do diário e do 4 horas, que a gente corrija para baixo e fique mais um período aqui embaixo. Enfim, não é uma ciência exata, mas também não é um chutômetro completo. É baseado no que o próprio indicador está mostrando para a gente. Enfim, vou partir para Ethereum, no semanal. Essa caixa aqui está desenhada já há alguns dias para mostrar para vocês que Ethereum, desde que cruzou aqui no dia 14 de abril, enquanto se manteve acima do patamar de 80, ficou aqui 19 semanas, 133 dias, período absurdo, valorizou simplesmente 203%. Se você é um chimpanzé treinado, tivesse comprado aqui, é claro que é muito difícil você acertar, né, o cu da mosca, mas se você tivesse comprado aqui e segurado até o momento em que as linhas se cruzam aqui, aí seria acertar o cu da mosca na entrada e na saída, mas você poderia esperar aqui o cruzamento para baixo, que acabou de acontecer abaixo do patamar de 80, para vender. Você teria um lucro, se você tivesse alavancado 3 ou 4 vezes, que não é muito. Esse indicador aqui, principalmente se você esperar a confirmação da reversão de tendência, aqui, nesse momento, o Ethereum estava a 1.700, 1.800 dólares, muito barato comparado com agora. Se tivesse alavancado 3 ou 4 vezes, vamos dizer, você podia pegar Ethereum de 1.800 dólares e carregar até agora, vamos dizer, 4.300 dólares. Isso dá, se você tivesse alavancado 3 ou 4 vezes, você teria lucrado quase 1000%, uma parada absurda. Só que o Ethereum agora, no semanal, cruza para baixo de 80, que é um indicador de perda de momentum, de perda de inércia. Então, assim, eu acho que o Ethereum vai liderar a altcoin season, o Bitcoin vai explodir antes, o Ethereum vai seguir, e provavelmente o que a gente vai ver aqui é um movimento que o Ethereum não vai completar o caminho até embaixo, porque isso vai ser tarde demais, o Bitcoin já vai ter subido. E quando o Bitcoin começar a subir, o Ethereum deve fazer uma curva aqui no meio do caminho, e pode ser uma mega explosão em Ethereum que vai puxar todo o resto. Solana, no semanal, também começa a apresentar sintomas de exaustão, né? Tá subindo bastante hoje, está subindo 4%, mas no semanal a tendência é que as linhas se encostando agora tenha pelo menos mais uma correçãozinha antes do pump final. Vou até dar uma olhada no diário, como é que tá de Solana. O diário é até animador, mas vocês vão ver no 4 horas que... Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Pois é, parece que está chegando uma exaustão de curtíssimo prazo que deve empurrar o diário para baixo. Então, em geral, no mercado, eu pensei bastante em entrar hoje, começar a me expor ao mercado de shitcoins. De leve hoje, botar talvez 5% da minha banca, 10% no máximo. E assim, se eu estou falando 10%, a minha intenção para esse pump final, para a out-season, é alavancar 10 vezes. O que eu quero fazer é alavancar 10 vezes. Se eu tiver $1.000, eu vou pegar emprestado na Binance mais 9.000. Então assim, se eu entrasse com 10% hoje da minha banca, no final das contas seria entrar com 1% só do valor total que eu vou botar. E assim, é muito arriscado. Eu falo que isso é suicídio financeiro. Direto eu falo isso pra vocês. Não recomendo que ninguém faça isso. Mas é o que eu preciso fazer para sair desse mega prejuízo que eu tomei nesse ciclo. Ciclo de aprendizado pra caramba, mas enfim. Eu acho que eu vou ter que arriscar bastante para tentar sair pelo menos no 0 a 0. E é possível que isso aconteça. Eu já falei pra vocês, eu só vou entrar em moeda merda. Vou mostrar aqui as moedas que eu penso em entrar, né? Provavelmente são as que mais estão bombando hoje. É sempre assim, as moedas lixo, elas caem muito e disparam muito logo depois, ó. Pengu, Pudge Penguins, não vale porra nenhuma, subindo 18% hoje. Bonk é uma que talvez eu entre também. Virtuals, você vê que eu falei dela quando ela estava cravada em $1, hein? Pouco tempo atrás, menos de uma semana atrás, já subiu 26%. Enfim, Solana está subindo bastante. Mas o que eu penso, a minha carteira
eu penso em dividir meu dinheiro em 5 e botar nessas moedas: Pengu, Virtuals, Pendle, Pepe e Ethena. Ethena, Pepe, Pendle, Pengu e Virtuals. Essas são as 5 moedas que eu devo entrar. Não acredito em nenhum desses projetos. Não acho que tem projeto bom. Projeto bom é o Bitcoin. O resto é pirâmide, é esquema Ponzi, mas é bonito demais pra gente especular. Não acredito em investimento em shitcoins, é pura especulação. E esse é o plano para sair. Bom, vou falar rapidinho para fechar esse vídeo que já tá gigante, mas eu queria mesmo, né, fazer um vídeo grande assim. Primeiro, se inscreve aí, recomenda o canal pros seus amigos, pros chimpanzés, seus amigos. Aqui a gente fala de cripto de uma forma bem simples e comprovando no gráfico que a gente está sendo coerente. E assim, já mostrei para vocês, as minhas ações condizem com o que eu tô falando aqui no vlog diário para vocês também. Tô esperando a hora boa de entrar, e o que vai me dizer a hora boa de entrar é o Stochastic RSI, principalmente no semanal. Enfim, meu plano vamos dizer, para os próximos... eu vou dizer que eu tenho um plano para os próximos 4 anos nas criptomoedas. A partir de agora, né? Em algum momento, nesse próximo mês ou em outubro, eu vou entrar com tudo e alavancado bastante, suicídio financeiro mesmo, só em moeda lixo. Quando o Stochastic RSI dessas moedas no semanal e do Bitcoin me apontar que a gente chegou num topo, eu vou vender, vou me desfazer de tudo, não vou ter apego nenhum. E aí, quando eu tiver zerado essas posições, ou enfim, no meio do caminho, é possível que eu pegue um pouco desse lucro que eu acho que eu vou ter e eu bote em moedas mais merdas ainda, tipo a Illuvium. Vou mostrar a Illuvium aqui pra vocês. Mais uma vez, não é recomendação de investimento. Tem essa Medieval Empires, tem a Illuvium, são moedinhas de jogos, né? Que não valem porra nenhuma, de game. O máximo que você pode fazer com essa moeda é melhorar seu personagem dentro dos jogos. Enfim, eu não jogo nesse negócio, a única coisa que eu jogo é FIFA e eu tô cagando pra que essas moedas são. Mas Illuvium, olha só, no ciclo de 2021, ela saiu ali debaixo de 100 mil dólares, 47 dólares mais ou menos, e ela foi até 1.700 dólares. Enfim, pura especulação, e depois despencou, né? Vocês veem que para uma moeda ter valido 1.700 dólares é porque alguém comprou ela a 1.700 dólares. Você imagina se você botou, vamos dizer, 1.700 dólares quando ela valia 1.700. Hoje ela vale 14. Você imagina seus 1.700 dólares virarem 14 dólares. É por isso que eu falo, é tudo bosta, é tudo um lixo, não vale porra nenhuma. É só pra gente especular. E você vê que no último ano, ela deu um pumpzinho, ano passado chegou a 70 dólares. E agora ela tá 14. No último ciclo, a all time high dela foi depois. Foi mais ou menos um mês depois da all time high do Bitcoin, Ethereum, das moedas maiores. Então talvez eu pegue uma parte do meu lucro e bote numa moedinha merda dessas. Especialmente se ainda tiver tão barato assim. Talvez não esteja tão barato, né? Mas enfim, se estiver por volta de 40 dólares, enfim, talvez eu bote um pouco e alavanque pouco. 2 ou 3 vezes no máximo, enfim. Aí esse ciclo vai acabar. E aí, em algum momento eu vou entrar shorteado em Bitcoin e Solana. Shortear quer dizer que eu vou entrar vendido. Eu vou apostar contra o mercado. Eu vou apostar contra a minha moeda amada, o Bitcoin, e contra a bosta de Solana. Talvez eu alavanque 2 vezes esse short. E aí eu devo segurar mais ou menos por um ano. Assim, foi assim que aconteceu nos 3 primeiros ciclos, 4 primeiros ciclos do Bitcoin, né? Porque a gente já teve... ou 3 primeiros ciclos, sei lá, enfim. Mas depois da euforia vem a depressão e as shitcoins principalmente despencam no mínimo 50%. O Bitcoin também despenca muito. Nesse ciclo, quem sabe vai despencar 30%, 40%, 50% também. E tava vendo um vídeo do Gui Telles, que é um cara que eu tô gostando bastante aqui no YouTube, recomendo, que ele tem uma previsão que é possível que a queda do Bitcoin no ano que vem pare, daqui a um ano e pouquinho, né? Pare mais ou menos nos 52, 53 mil dólares. E eu vou estar apostando nessa queda, seguindo simplesmente o Stochastic RSI. Enquanto ele estiver em queda, eu vou seguir vendido, e quando ele ameaçar fazer a curvinha para cima, indicando um fim de bear market, eu vou sair dessa posição e começar a entrar comprado em Bitcoin. E aí o plano
para o próximo ciclo é fazer o trade da paz de espíritos, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Eu vou alavancar 10 vezes Bitcoin quando o Stochastic RSI no mensal e no semanal indicarem que a gente chegou ao fundo do poço. Mas eu não vou fazer isso de uma vez, eu vou começar a montar minha posição quando a gente estiver abaixo lá do 20 e vou alavancando. Eu vou até mostrar para vocês aqui como o Stochastic RSI no mensal é um indicador poderoso. Ele marcou o fim do bear market com precisão. Assim, eu não preciso nem ver muita coisa, é só vir aqui. Cruzamento em dezembro de 2022. Eu só olhei e falei, onde as linhas se cruzaram lá embaixo? Aqui, dezembro de 2022. Bitcoin estava a 14 mil, 15 mil dólares. Enfim, foi o fundo desse ciclo, né? Depois dessa queda gigante aqui. O cruzamento aconteceu em maio e as linhas só caíram e permaneceram lá embaixo até dezembro de 22. Foi 1 ano e meio de bear market, mais ou menos. Ainda tivemos aqui essa segunda all-time high. No semanal você vai ver que daria para pegar esse cruzamento aqui. O indicador te mostraria esse cruzamento para cima, para você pegar mais um ponto para cima. Vou mudar aqui para o semanal. Mas basicamente o que eu quero mostrar o mensal é muito poderoso. Quem comprou aqui está segurando até agora. E você vê que o ciclo está acabando. No mensal as linhas estão se cruzando para baixo, mas eu ainda acho que o Stochastic RSI no semanal vai empurrar para o último pump. E aí finalmente esse ciclo vai acabar. Mas o ciclo está acabando. E aí eu vou mostrar rapidinho lá em 2021 que o semanal indicou essa entrada para a segunda all-time high do ciclo. Aqui, ó. Olha isso, que coisa linda. O Stochastic RSI no semanal. Você teria saído aqui, provavelmente antes do pico, né? Um chimpanzé treinado, por volta dos 40 mil. Mas aqui é uma divergência fortíssima, né? Ele caiu e nesse cruzamentinho aqui veio rápido os 60 e poucos mil dólares. E aí se iniciou um bear market aí de fevereiro até julho, e aí teve esse cruzamento que você teria mais uma chance de duplicar o capital sem alavancagem de 33 mil até 68, 69 mil dólares. E aí o semanal também te mostrou que o ciclo acabou. Então, meu amigo, quando o semanal e o mensal te mostrarem que o ciclo começou ou acabou, acredite e tome suas posições. Tente usar menos suas emoções e mais o racional, mais seguir o que o indicador para chimpanzé está mandando você fazer. Então, basicamente, em resumo, o que eu vou fazer agora? Alavancar para caceta, suicídio financeiro, espero sair no lucro. Quando o mensal e o semanal mostrarem que esse ciclo acabou, eu vou começar a shortear Bitcoin e Solana. Por enquanto essa é a minha ideia, né? Devo ficar nesse short aí por um ano, que vai ser um trade de paz de espírito também. Vou alavancar 2 vezes provavelmente cada trade desse. Ou seja, se eu botar lá $1.000, eu vou pegar mais 1.000 emprestado na Binance, apostando na queda do Bitcoin e da Solana. Quando o mensal e o semanal indicarem que as linhas estão lá embaixo, se cruzando para cima, dando início ao próximo bull market, eu vou ficar de olho e eu vou alavancar 10 vezes Bitcoin. E esse vai ser meu trade que eu vou segurar por 3 anos. Ao longo do caminho eu vou fazer outros trades mais curtos e tal, swing trade. Só que esse trade, mais ou menos, vamos dizer, do início de 2027 até 28, 29, 30, até 2030, quem sabe... Não, tô falando besteira, né? 27... até 29, de 2027 até 2029, 3 anos aí, eu vou estar tranquilo, porque eu acredito que o Bitcoin vai repetir seu ciclo normal, que já fez 4 vezes. Enquanto isso, eu vou fazer outros trades com o dinheiro que eu for ganhando ao longo do caminho, pegando os pumps nas altcoins, enquanto o Bitcoin segue mais continuamente. Foi isso que aconteceu nesse ciclo, e eu acho que a história vai se repetir. 50 minutos de vídeo, hein? Vou até tirar o óculos para me despedir de vocês. Por hoje é isso, valeu galera. Vídeo completaço, o vídeo mais completo que eu fiz aqui no canal, explicando para vocês como usar o Stochastic principalmente, né? E o RSI também. Espero que eu tenha conseguido passar com clareza as coisas que eu acredito e a forma como eu pretendo seguir nesse mercado. E é isso, divulguem o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, manda pro seu amigo que está perdendo dinheiro pra caceta, mostra que tem um indicadorzinho que ensina
os chimpanzés como nós a agirem de forma racional e ganhar dinheiro nesse mercado, enquanto 95% das pessoas vão perder dinheiro. 95% das pessoas perdem dinheiro e perdem bastante, percentual alto no mercado cripto. Estude Stochastic RSI, enfim, faça sua própria pesquisa. Nada aqui é recomendação de investimento, mas para mostrar que seguindo esse indicadorzinho a gente pode se dar bem. Valeu, galera, por hoje é isso. Então, ó, like, se inscreve e compartilha com seus amigos chimpanzés, que eles merecem saber dessa... Isso é quase uma trapaça, usar o Stochastic RSI, como eu sempre falo. Valeu, galera, por hoje é isso. Vou interromper a gravação por aqui. Aquele abraço.